Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas, tá bom? E hoje a nossa aula será de português e história, certo? Na aula de português, nós vamos falar sobre acentuação. A tia já falou sobre acentuação em outras vezes com vocês, né? Como acentuar as palavras, tá? Nós vamos utilizar dois tipos de acento. Acento agudo e o acento circunflexo, tá? O acento agudo a gente utiliza em palavras com som aberto, por exemplo, sofá, água, né? São palavras que têm o som bem aberto. O circunflexo para palavras com som mais fechado, por exemplo, avô, ioiô, que você fecha a boca para falar. Então, eles são utilizados para palavras com som mais aberto ou com som mais fechado, certo? Aí no livro, o que é que tem para vocês fazerem? Leia as palavras a seguir. Judô, sílaba, três e mistérios. E você vai contornar, ou seja, você vai circular o sinal que aparece sobre uma letra de cada uma dessas palavras. Em judô, você vai circular o circunflexo. Em sílaba, você vai circular o acento agudo que tem no i. E assim nas outras palavras, tá bom? Na letra B, tem assim, ó. Ligue as palavras ao acento correspondente. Acento agudo e acento circunflexo. E aí, vocês vão ligar para as palavras que tem os acentos correspondentes, né? Quem for com acento agudo, você liga. Quem for com circunflexo, você liga, certo? Na segunda questão, você vai ler as palavras vovô e vovó. E vai contornar a última sílaba de cada um. Ou seja, você vai contornar vô e vai contornar vó, circular, tá? Aí tá perguntando na letra B. Os sons da vogal O nas sílabas que você circulou são iguais ou são diferentes? Vô e vó são iguais os sons ou são diferentes? São bem diferentes, né? Porque vô tem a sílaba fechada e vó tem a sílaba mais aberta. Um é com circunflexo e o outro é com acento agudo. Na página seguinte, você vai escrever nos quadros abaixo qual acento está relacionado aos diferentes sons da vogal O. Som aberto. Som aberto é qual acento? É o acento agudo, que é só um tracinho. E som fechado é o circunflexo, que parece um chapéuzinho, né? Na terceira questão, vocês vão acentuar as palavras abaixo com acento agudo ou circunflexo. Aí nós temos aí, ó, matemática, você, imã, trânsito, picolé, fenômeno, pêssego, página, água, paciência, mês e hélice. Então, cada uma das palavras aí terão acentos e vocês irão utilizá-los, tá? Acentue as palavras abaixo e descubra novas palavras. Tem aí, ó, medico, publico, esta, transito. São palavras que podem ser utilizadas sem acento. Porém, quando você utiliza os acentos, vai virar médico, público, está e trânsito, tá? Embaixo, você vai assinalar com X a alternativa que indica o que aconteceu com as palavras acima, depois que você inseriu os acentos. A pronúncia mudou, mas o significado continuou o mesmo? A pronúncia e o significado mudaram e foi criada uma nova palavra? A pronúncia e o significado mudaram, né? Porque médico e medico são duas coisas. Medico é quando você medica, dá um remédio para alguém. Então, mudou sim o significado e os sons da palavra. Foi criada uma nova palavra, certo? Essa é a aula de português, acentuação. Aí nós vamos para história, lá na página 246, tá? Lá na página 246, nós vamos falar sobre
o cotidiano de um bairro no passado. A gente já falou sobre isso, né? Sobre os bairros do passado e a gente vai continuar aqui no livro de vocês. Cerca de 100 anos atrás, o dia a dia dos bairros era bastante diferente da atualidade. Observe as situações a seguir. Olha só, gente. Nós temos aí 3 situações, né? A primeira são os automóveis, né? Que eram raros e bastante caros. Se a gente acha um automóvel, um carro caro hoje em dia, antigamente ainda era mais caro, tá? Muitas pessoas dependiam do serviço dos cocheiros para se locomover pelos bairros. Se você observar aí, nós temos várias carruagens, né? Cocheiro e os cavalos aí. Então, isso aí era o meio de transporte mais comum daquela época. Essa fotografia aí é do Largo da Sé, na cidade de São Paulo, em 1910. Ou seja, tem mais de 100 anos. Embaixo tem assim, ó, as ruas de terra eram de terra ou de pedra, chamadas de paralelepípedos. Elas passaram a ser asfaltadas mais recentemente. Na fotografia, a rua Capitão Salomão da cidade de São Paulo, em 1912. É uma cidade asfaltada, as ruas de pedra. Hoje em dia a gente quase não vê mais essas ruas assim, com pedra. Quase todas as ruas são asfaltadas. E por último aqui, a iluminação nos bairros era feita por lampiões. Gente, imagina aí, ó. A pessoa tinha que, quando estava perto de escurecer, tinha que ir lá manualmente, né? Tinha que ir uma pessoa para acender os postes, que eram os lampiões. Tinha que colocar, né? Porque lampiões, para quem não sabe, você acende com fogo, né? Então fica ali como se fosse uma vela bem forte. Certo? Essa fotografia também essa fotografia de 1910, mas ela é lá na cidade do Rio de Janeiro, tá certo? Aí passando para cá, para a próxima página, vamos ler o relato a seguir sobre o bairro de Higienópolis, na cidade de São Paulo. Em 1900, começaram a circular os bondes movidos à eletricidade e várias ruas foram abertas. Em 1902, a Rua Sergipe foi a primeira a ser calçada com paralelepípedos. Nessa época não havia comércio em Higienópolis, sendo um bairro residencial. Os poucos comerciantes que haviam vendiam seus produtos em carroças. Os moradores utilizavam como áreas de lazer o Parque Higienópolis e a Praça Piauí, onde se reuniam para conversar e brincar. Aí na letra A e na letra B, vocês vão responder coisas relacionadas ao texto, tá? Primeiro pergunta assim, ó. Como era o transporte no bairro de Higienópolis em 1900? Era ônibus, carros ou eram bondes elétricos? Em 1902, a Rua Sergipe ela era asfaltada, era calçada com paralelepípedos ou era de terra? Tá? Então, vocês vão responder aí essas 2 questões da atividade de história, tá bom? E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham entendido. E a gente se encontra aqui amanhã, tá? Um beijo e tchau!